Então, a ideia, ela surgiu na verdade num story meu que eu postei no meu Instagram, que eu já acompanho o podcast há bastante tempo. Inclusive o pessoal do Podpah, do Flow, são bastante referência para mim e pro Carlos também. Então eu pensei em trazer isso para veterinária, só que eu não sabia como que eu ia fazer, não sabia o porquê que eu ia fazer. Eu só veio a ideia na minha cabeça assim. Aí eu fiz uma publicação com uma enquetezinha se o meu público, o pessoal que me segue, ia gostar. Aí eu postei lá, publiquei, e uma das primeiras pessoas que responderam foi o Carlos. E aí eu chamei ele, a gente já tinha se conhecido antes da Atlética, a gente já jogou junto, ele foi meu veterano na época do calouro. E a gente veio a primeira vez aqui no estúdio da faculdade, a gente veio através de um amigo meu que falou que tinha um estúdio de rádio. E a gente pensou, putz, vamos usar o estúdio para poder gravar e tudo mais. A gente chegou lá no estúdio de audiovisual e a primeira pessoa que recebeu a gente foi a Gi. A Giovana, ela falou assim, tudo bem, tem esse estúdio aqui. Ela apresentou o estúdio, a gente falou, poxa, mas não dá pra colocar mais gente, não sei o que, a gente tava bem no pico de Covid também. E a gente acabou ficando triste porque o estúdio não era da maneira que a gente pensou. Assim, olha, a gente tem um estúdio grande aqui que a gente geralmente grava coisas, né? Mas ele não tem muito uma estética de podcast, né? Mas abri o estúdio e mostrei pra eles. Eles ficaram maravilhados. E aí eles falaram assim, não, eu quero gravar aqui no estúdio. Beleza. Só que até então a gente não sabia como fazer isso, né? A Gi falou que a gente tinha que mandar uma lista do que a gente precisava utilizar, né? Pra ter a liberação da faculdade. Nesse momento a gente parou e pensou e falou, caraca, a gente não tinha noção de que a gente poderia usar tudo isso que a gente está usando, tudo isso que a faculdade forneceu pra gente. A gente achou que a gente ia chegar aqui, usar uma sala de aula, filmar com um celular e ser um negócio bem básico, sabe? E essa primeira conversa com a Gi foi muito legal, porque ela encorajou bastante a gente, eu acho que isso foi o principal. E ela mostrou tudo pra gente, ela ensinou tudo pra gente nessa parte de gravação, de áudio, de câmera. E na hora que a gente saiu daqui, eu cheguei pro Carlos e eu falei, Carlos, a gente precisa da Gi na nossa equipe, a gente precisa dessa menina com a gente, velho, porque ela sabe muito. E a gente precisa de uma pessoa assim, porque a gente é muito cru nisso, né? Aí no começo eu tava auxiliando eles, né, a preencher o formulário, ver exatamente que tipo de equipamento eles queriam, né? Só que eles também não sabiam direito, né? Afinal, eles não são muito da área. E aí eu comecei a ajudar. E aí quando eu vi, eu já tava dentro do projeto dirigindo o podcast. Então foi assim, uma coisa muito rápida. Foi questão de uma semana que eles vieram aqui. Na semana seguinte a gente já tava se programando inteiro pra gravar. E na semana seguinte a gente começou a gravar e gravamos todos os episódios que a gente tá lançando agora, né? Que a gente já lançou, na verdade. Mas a gente fez uma mensagenzinha convidando um pessoal para poder fazer parte dessa nossa equipe, a equipe de filmagem, a equipe de edição, e ela disparou para vários grupos de sala, tanto do cinema quanto de design gráfico. Então a gente conseguiu montar uma equipe dentro da universidade, dentro da faculdade. E por incrível que pareça, as pessoas aceitaram, alguns aceitaram o convite, aceitaram a proposta, compraram a ideia, na verdade, porque estava muito abstrato, então muitos não sabiam o que ia acontecer. Por incrível que pareça, todos foram alunos de primeiro ano. Um primeiro ano que não teve prática praticamente, exatamente por conta do Covid. Eles não tiveram aulas na faculdade em si, foram muito poucas, são alunos que em março já tiveram que sair. Então a gente se espantou quando eles aceitaram, mas foi algo muito bacana porque a gente viu o desenvolvimento deles. Alguns já tinham um pouco mais de noção, outros não tinham noção nenhuma, mas com o caminhar dos episódios eles começaram a desenvolver cada vez mais, se interessar cada vez mais. Então a gente percebeu o quanto o podcast estava se desenvolvendo em ambos aspectos. Quando vocês falaram que queriam fazer um flow de veterinária, eu fiquei um pouco confuso, né? Eu não sabia por onde começar, por onde compreender esse projeto, né? E quando a coisa foi fluindo, ganhou um ar muito mais profissional, assim. Eu achei muito mais profissional, muito
Eu acho que fluiu muito bem e essa estética de flow, sabe? Eu acho que ela é muito boa pra falar de vários assuntos, tá ligado? Eu, na época, não sabia do que se tratava, né? E eu fiquei muito curioso, eu sempre quis participar de produções, de experiências novas, de outras formas de aprendizado audiovisual. E eu senti que poderia ser uma ótima oportunidade para me desenvolver mais, né, no campo da edição, da filmagem. Então, eu acabei descobrindo porque o Igor mandou mensagem lá no grupo perguntando quem queria participar de um podcast de veterinária. E eu adoro veterinária, eu tenho até uma amiga que faz. Ela tá no 2º ano agora, esse ano. E aí eu falei, vou entrar, né, assim, adoro animal, assim, super me interesso. O Igor, ele mandou no grupo da faculdade, aí eu pensei, pô, vou lá ver, vamos ver o que ele tem mais a falar, né? E aí ele falou, era só pra fazer assistência de câmera. Eu falei, nunca fiz assistência de câmera, né? Por conta da pandemia também, a gente não trabalhou com muita coisa. Então, eu falei, vamos lá ver o que vai dar. E a partir disso a gente teve uma estrutura de organização. Começamos a marcar os episódios, correr atrás dos convidados. Muitos convidados disseram não, por não acreditar, eu acho que no projeto ainda, por estar na Covid, estar meio restrito, ou por ter uma rotina muito escassa de horário. Mas todos os que aceitaram vieram, se espantaram com a estrutura, né? Porque no primeiro episódio a gente teve o Guilherme foi um cara que foi aluno na faculdade e nunca imaginou ter uma estrutura daquela. A gente conversando por fora, o Gustavo e a Ingrid também viviam na faculdade, né? A Ingrid trabalha aqui no CMV, o Gustavo era aluno até então. E todos que vieram aqui se espantaram, a doutora Paola e o Bruno, eles já estão acostumados um pouco mais com a mídia, já trabalham um pouco mais publicamente, né? Então, eles já se surpreenderam porque é um projeto de aluno e feito por alunos, né? Apenas os alunos estão envolvidos e isso foi incrível porque a gente teve um feedback deles que foi sensacional. Então, foi uma interação muito boa. Hoje a gente tem aí pessoal de cinema, tudo por trás e por trás das câmeras, eu digo, né? E que são muito importantes pra gente. Cara, do primeiro episódio pro último, teve uma baita de uma evolução. A gente, no início, tinha muita dificuldade com a questão de iluminação, para acertar a iluminação, para ver toda essa questão. E existia um natural timidez dos entrevistados, né, do Rafa e do Carlos, que acabou se desenvolvendo cada vez mais. E o último episódio teve um salto de qualidade muito grande. E eu tô muito feliz, eu acho que tá sendo uma experiência muito gratificante para todo mundo. Tanto a gente de audiovisual, que a gente tá aprendendo um pouco sobre veterinária, tanto com os meninos quanto com os convidados que a gente recebe aqui, e também os meninos de veterinária que estão aprendendo um pouco de audiovisual. E eu acho muito legal essa troca, como gera curiosidade de ambas as partes. Então, várias vezes, antes, quando a gente tá montando ali o estúdio para gravar, a gente tá conversando com os meninos e perguntando coisas sobre a área deles, e eles também perguntando como que funciona a câmera, como que tira foto, sabe? Um monte de coisa. Então, essa troca tá sendo muito gratificante. Fazer podcast é muito legal. Eu acho que assim começou o Veterinando e assim continua o Veterinando. Um desafio de cada vez. Hoje, agora é o cenário, mas com certeza virão próximos desafios. Eu sei que hoje, atualmente, a gente está desenvolvendo uma parceria, né? Uma parceria totalmente voltada à caridade, não tem nada que a gente pense em lucro por enquanto. A gente está voltado realmente para uma causa animal. Então, essa é um pouquinho da nossa história e eu espero que vocês estejam gostando, que vocês continuem acompanhando a gente, porque é por vocês que a gente está fazendo isso. E é isso. Obrigado. E, gente, muito incrível, eu adorei. E aí...